valeu mais pelo entretenimento do que pelo nível técnico, né? Bom dia, Dom. Bom dia para todo mundo. Mas o nível técnico das jogadas de gol foi bom também, vai. A jogada do Suárez foi uma jogada bonita ali com a tabela com o Vila Sante, que ele dá a batidinha de primeira. O próprio gol anterior do Galdino também. Enfim, os gols foram bonitos. O time do Grêmio eu acho que é o time de entretenimento do Campeonato Brasileiro, podemos dizer assim. Todo jogo do Grêmio em geral é bom de assistir, porque o time ataca bastante, ataca de uma forma plástica, porque tem muita tabela e tal, e tem aproximação, isso é mérito aí, eu acho que dá para dar mérito pro Renato por conta disso, mas também é um time que se defende mal, então ele tem chance dos dois lados, então é bom assistir os jogos do Grêmio. E aí o Corinthians entrou meio o próprio Luxemburgo falou que quis jogar um pouco mais para frente, enfim, na versão dele agora ofensiva, digamos assim, e conseguiu pelo menos um empate, graças a. Depois a gente fala aí do pênalti, né? Mas enfim, acabou isso aí condicionando um pouco o resultado ali no final. Mas foi um jogo. Teve problemas defensivos, mas um jogo de entretenimento, bom de assistir, como tem sido os jogos do Grêmio em geral. Antes de vocês votarem na enquete, vamos deixar um tempo para a galera votar sem a gente influenciar sobre se foi pênalti ou não no último lance do jogo. Agora, Danilo, A a gente enquete já falou aí, né, dos. influencia, né, Domitila? Foi pênalti claríssimo, ou não errou, você já tá já é um viés de confirmação aí total nessa enquete. Imagina, a gente jamais faria isso. Agora, esse 4-4 aí diz mais sobre o nível do ataque, o bom nível do ataque ou o péssimo nível da defesa, Danilo? Eu concordo com o Rodrigo que foi gostoso de assistir, foi um jogo realmente assim histórico. A gente pode falar, a gente vai lembrar desse jogo depois de um tempo, mas as falhas defensivas, especialmente a do Grêmio, assim, para mim me assustaram mais, assim, sabe? Porque o Grêmio abriu 2-0 e praticamente desligou do jogo. E aí o Corinthians empatou como se assim em jogadas com a marcação praticamente nula do Grêmio. E a do Corinthians a gente já tinha visto em alguns momentos, né, em vários momentos, na verdade, falhas de marcação do Corinthians, tanto que o Cássio tem sido destaque atrás de destaque. Ontem estava vendo na ESPN, nos últimos 10 jogos, o Corinthians tomou 187 chutes a gol, que é um negócio absurdo. Então, assim, já não é uma novidade. A defesa do Grêmio não é exatamente a mais segura também, mas ontem me assustou um pouco. Como disse o Rodrigo, no caso, por exemplo, do gol do Suárez, o gol de biquinho, tem o mérito do gol do Suárez, do jeito que ele chutou, mas tem um pouco da falha do Cássio também. Claro que o jeito que o Suárez finaliza, você pega o goleiro de surpresa. Mas o Cássio, num nível daqueles, poderia ter defendido melhor. No gol do Juliano, a defesa do Grêmio praticamente inexistente também. Então, eu tenho tem que elogiar um pouco pela animação que foi o jogo, mas realmente as defesas ontem dormiram muitas vezes, viu, Domi? Concordo, Danilo. Agora, rolava uma informação antes do jogo que se o Timão perdesse, o Lucha seria demitido. E aí, empatou e ele ficou. E empatou por pouco, né? Porque teve o lance do pênalti que já já a gente vai comentar com detalhes. Mas aí, Perrone, fica um negócio, um sentimento assim, um erro ou não de arbitragem, um possível pênalti não marcado, pode ter salvado a vida do Luxemburgo. O que muda tanto assim na qualidade do time? O que muda, sabe, na estratégia do Corinthians nesse momento que um empate salva o técnico? Pois é, eu não consigo entender também, né? Se realmente estava nesse estágio e tal, de demitir, eu não consigo entender, porque aí você mostra que você não tem a diretoria, se esse for o caso, não teria aí uma estratégia, né? Porque assim, não é novidade o Corinthians jogar mal e conseguir um empatezinho aqui, às vezes ganha até não jogando bem, não apresentando um futebol convincente. Quer dizer, para o Corinthians, isso daí não é novidade. O Corinthians vem errando bastante e muitas vezes consegue o resultado. Então, assim, acho que não é. Claro que o resultado, a maneira como foi, como aconteceu, é fora da curva. Mas a apresentação do Corinthians não é. O Corinthians costuma ceder todos esses espaços que cedeu por Grêmio, então eu não vejo uma grande novidade. Acho que o lado positivo para o Corinthians foi o poder de reação, porque afinal de contas perdia um jogo de 2-0, chegou a fazer 3-2 e no final não perdeu o jogo, empatou, então acho que demonstrou poder de reação. Agora, tem um lado preocupante para Corinthians e Grêmio,
que o Corinthians vai pegar o Botafogo. Se der todo esse espaço, o que vai acontecer contra o líder do campeonato? Se o Botafogo voltar a jogar bem. E o Grêmio vai jogar com o Palmeiras. O que acontece se cometer todos esses erros? Então, acho que assim, foi muito legal o jogo e tal, jogo histórico, realmente, como o Danilo falou, mas deixa uma preocupação aí para os dois lados. Mas aí, vocês acham que foi uma decisão acertada do Corinthians de deixar o Lucha por mais tempo? Até quando será que ele fica? Diga aí, Rodrigo. Eu não sei se o Perrone foi ao jogo, então talvez ele dê essa temperatura, mas assim, me deu a impressão que a torcida do Corinthians esgotou a paciência com o stand-up do Luxemburgo, né? Vaiou bastante antes do jogo. No final do jogo, eu acho até que, inclusive, ele teve essa percepção, pelo menos de toda a parte que eu vi da coletiva, já não estava aquele discurso dizendo que está tudo bem e aquela coisa reativa com jornalistas. Ele admitiu que estava incomodado com a falta de vitórias, que está tentando mudar o modelo e tentar fazer um time mais ofensivo, porque ele vinha tentando priorizar ali, armar o time de trás para frente, e que atribuiu a isso tomar 4 gols. Mas a impressão que deu é que aí esgotou a paciência da torcida e que está um clima muito ruim para ele, porque se acumulam resultados e desempenhos ruins, né? Como o Perrone falou, assim, às vezes ganha um joguinho, às vezes empata um joguinho, mas jogar mal constantemente joga mal o Corinthians, né? Então, isso aí a regularidade do Corinthians é essa, né? É difícil você ver uma atuação boa, de fato, né? Talvez a gente lembre lá atrás, contra o Atlético Mineiro, enfim, faz tempo mesmo. Então, eu acho que esgotou a paciência. Parece estar caminhando para um fim, a não ser que você tenha ali uma reação muito diferente, conseguir ganhar do Botafogo, emplacar uns resultados. E aí, quando chega nesse estágio, esperar para ver, mas parece que teve um esgotamento já. A vaia foi bem forte, né, Perrone? Assim, Rodrigo, eu acho que já há um tempo, eu já percebi isso indo em Itaquera, né? Assim, você já há algum tempo já deu para notar que a paciência esgotou. E assim, substituição, os caras reclamam. Ontem, na minha opinião, até ele trocou bem e tal, mas assim, os caras reclamam muito de escalação, substituição, e reclamam até das entrevistas. Os caras, é difícil achar alguém na torcida que não esteja já assim, sabe? Não está aguentando mais o que ele fala nas entrevistas. Então tem um ambiente muito ruim para ele. Agora, ontem foi um jogo diferente assim nesse aspecto, porque no começo a torcida irritada com ele quando estava perdendo, eram 2 nomes, 2 alvos de críticas ali durante o jogo, na arquibancada, 2 caras que a torcida reclamava, que era o Lucha e o Fábio Santos, muito pressionados. E aí depois quando o time vira, os caras passam por cima disso. Aí vira o vai Corinthians, aqui é Corinthians, né? E aí termina num ambiente meio xoxo, mas é nesse caminho que você falou. O torcedor não tem mais paciência. Agora a gente precisa lembrar do histórico do Duílio. Qual é o histórico do Duílio? Ele demite quando as organizadas, principalmente quando a Gaviões, faz uma pressão maior. Então acho que, pelo menos, é o histórico, é o que ele fez até aqui. Então a gente tem que medir isso para saber o que vai acontecer. É o 5º jogo seguido no Brasileiro que o Timão não vence, hein? A última vitória foi contra o Coritiba no dia 13 de agosto. De lá para cá foram 4 empates e 1 derrota. E a distância para a zona do rebaixamento agora, apenas 3 pontinhos. E o Luxemburgo falou sobre essas vaias na entrevista coletiva. Vamos ouvi-lo? Sabendo que você foi vaiado quando o seu nome foi anunciado na escalação, por que você acha que o torcedor te vaiou? Porque eu sou o técnico do Corinthians, cara. E o Corinthians não tá bem, então não tem dúvida, cara, que vai vir para cima de mim. No Brasil hoje, cara, no Brasil de sempre, né? É assim, cara. Não é diferente, não, cara. Quando eu cheguei aqui em 98, para disputar o campeonato que nós ganhamos, a torcida foi lá em Atibaia, né? Cara, é o Corinthians, cara, não tá ganhando, aí eles vão fazer pressão, vão achar um. Agora, se nós ganhar 1, 2, 3, 4, 5, vão gritar, Luxemburgo, cara. Então isso aí não me acontece. Claro que eu não gostaria que fosse dessa forma, tá certo? Mas no Brasil de hoje, o técnico brasileiro tem uma única chance, ganhar. Se ele não ganhar, tá roubado. E aí, Danilo, o que você achou do que ele falou? Eu queria ver a torcida gritando Luxemburgo, como ele falou, ganhando 2, 3 jogos. É um negócio realmente absurdo. Acho que nem se ganhando na Sul-Americana iam gritar o nome do Luxemburgo.
Na análise do que o Corinthians produz, sempre eu gosto de lembrar que esse Corinthians é muito parecido com o Corinthians do ano passado. E o Corinthians do ano passado foi vice-campeão da Copa do Brasil, impondo dificuldades grandes ao Flamengo em pleno Maracanã. Esteve na zona de classificação, terminou o Campeonato Brasileiro na zona de classificação da Libertadores. É verdade que o Luxemburgo herdou aí um início de ano bem ruim do Corinthians, mas dava para fazer muito mais. O Corinthians tem uma folha salarial e um investimento bem alto. A gente se acostumou aí a ver o Corinthians nessa 13ª, 14ª, dependendo da rodada, mas é um negócio assim bem ruim para o tamanho do investimento que o Corinthians tem. E aí tem essa semifinal da Sul-Americana que vai maquiando um pouco. A bem da verdade, o Corinthians já não teve futebol para passar dos Estudiantes. Passou por conta da trave, por conta do Cássio e porque o esporte proporciona esse tipo de coisa. Mas o Corinthians não produziu para passar dos Estudiantes. E agora vai encarar o Fortaleza, que é um time que a gente vê, né, jogando muitas vezes bem, mas também tem umas quedas, e aí a gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que o Corinthians vá para uma final. Mas para mim, nada apaga esse trabalho bem ruim do Luxemburgo. E agora, com esse empate com o Grêmio, tem uma outra questão que eu acho que é importantíssimo a gente levantar aqui, que não dá mais para o Corinthians tratar a Sul-Americana como prioridade. O Corinthians está a 3 pontos da zona de rebaixamento. O Luxemburgo, se quiser poupar o time para a Sul-Americana, os próximos 2 jogos, se eu não me engano, Botafogo e São Paulo. Se pega Botafogo e São Paulo com o time reserva, é bem provável que perde, e aí a chance do Corinthians entrar na zona de rebaixamento, faltando aí 10 rodadas, é muito grande. Então tem um negócio, uma questão urgente para o Corinthians tratar agora, que é o que vai ser a prioridade ao Brasileirão para não cair, ou tentar esse título da Sul-Americana, que garante até uma vaga na Libertadores do ano que vem, mas que de repente, imagina o Corinthians sendo campeão da Sul-Americana e sendo rebaixado no Brasileiro. É um negócio urgente, eu acho que o Duílio precisa tomar alguma atitude nesse sentido, e eu, se fosse dirigente do Corinthians, já teria ligado para o Luxemburgo e falar, meu amigo, é força máxima contra o Botafogo, que a gente não pode cair nem a pau. Ele deu uma os jogos acordada aqui... ontem, né, Danilo? Desculpa interromper, Domi, mas o Luxemburgo deu uma acordada ontem, né? Ele estava com o discurso antes de que o brasileiro não importa e tal, a gente está aqui bem, e ontem ele disse, tá perto a zona de rebaixamento, precisamos acordar, agora precisamos ganhar jogos para sair de perto, né? Deu a impressão que mudou a postura dele em relação ao brasileiro ontem. Desculpa, Domi. Não, imagina, eu só ia repassar os jogos aqui pra gente entender como é que é essa situação que o Danilo falou. Joga em casa com o Botafogo, depois Sul-Americana Fortaleza, depois joga fora contra o São Paulo. Se fosse o São Paulo jogando fora, aí eu ficaria mais tranquila com a vitória do Corinthians, mas no Morumbi vai ser bem mais difícil. Depois tem a Sul-Americana, depois joga em casa contra o Flamengo e fora contra o Fluminense. Não tá fácil essa sequência, Perrone. Não tá fácil, concordo com o que o Danilo falou, já faz tempo isso, né? Eu não sei, o Luxemburgo ele parece estar num mundo à parte ali. Faz tempo que o Corinthians precisa entender que o principal para ele é fugir da zona de rebaixamento, se afastar. Ele fez alguns jogos aí com um time totalmente modificado, que ele poderia ter colocado numa formação um pouco melhor, e acabou perdendo pontos importantes. Ele precisa entender isso. Aproveitando aí, pegando carona no que o Danilo falou, se eu sou do Willian, eu ligo e falo assim, meu chapa, é o seguinte... Só não joga quem não tiver condição. Se os caras da fisiologia, da preparação física falarem para você, se colocar para jogar vai estourar, tem risco de estourar, chance grande de estourar, você não põe. Agora, tirando isso, força máxima, é isso aí. O Corinthians precisa sair de lá de trás. Não existe, não dá para... O Corinthians não pode se dar o luxo de priorizar na semifinal da Sul-Americana. Muito bom, tem vários comentários bons aqui. Obrigada, gente. Vou pedir só mais uma vez para vocês deixarem um like, que ajuda muito o nosso programa. Eu estou tentando negociar com o meu chefe mais tempo de All News Sport. Aí eu mostro os números de likes, quem sabe, né? Imagina. O Roberto Maia diz aqui, o Corinthians é um time ruim de doer e o Grêmio é interessante. Apesar de estar bem na tabela, os jogos que eu vi ele jogou muito mal. Acho que esse time do Grêmio é uma enganação. É bom que os jogos do Grêmio são interessantes, mas o Grêmio é uma enganação. E aí, Danilo?
Eu acho que é muito Contraditório, pelo né, que nosso o, colega pelo, aí. muito pelo que o Rodrigo falou, né? São jogos que a gente vê a aproximação, toque de bola. Ontem eu achei JP Galvão e Soares até que com um entendimento bacana de jogo, o Vila Sante e o Cristaldo jogando bem, mas aí chega lá atrás, dá umas panes e não marca como a gente espera. Então acho que é muito por isso, porque o Grêmio faz jogos legais, mas que do nada falha, apresentam algumas falhas assim, meio loucura, assim, né? O Gabriel Grando ontem fez boas defesas também, foi bastante exigido. Então acho que é bem por isso que o nosso colega aí falou que é um jogo legal, mas é uma enganação. Acho que é tentando entender a cabeça do nosso companheiro, que eu já esqueci o nome. Mas é Faz uma sentido característica agora. dos times do Renato, né, Danilo? Uma Quando característica do ele time. sabe, ofensivamente tem essa qualidade, aproximação, toque e tal, mas os times dele são sempre frágeis defensivamente. Roberto Maia, o cara que mandou o comentário. E Danilo, o Daniel Peçanha tá te cornetando aqui, falou, pô, dá uma moral pro Lucha. E o Fechou, Anderson vou dar uma Bento... moral pro Fechou. tem o Cláudio Moreira tá falando aqui, não, gente, deixa ele ficar, é legal ver as desculpas que ele dá. E o Anderson legal para os Bento tá torcedores falando... dos outros times, né? Exatamente. Um técnico badalado, o Anderson Bento diz aqui, um técnico badalado pediria demissão dessa bagunça. Será, Perrone, que um técnico badalado conseguiria fazer um trabalho melhor ou realmente tá muita bagunça? Tá muita bagunça, é difícil. Eu acho assim, existem treinadores num nível atualmente melhor que o Luxemburgo, né? Então acho que se a gente tivesse um outro treinador ali que vem de resultados melhores, talvez conseguisse fazer algo melhor do que o Luxemburgo, mas que é difícil, o elenco é desequilibrado, né? As trocas de treinador do jeito que foi no Corinthians esse ano, isso daí atrapalha muito. Mas o Lucha hoje, assim, na minha opinião, não está no primeiro andar ali dos técnicos. Então talvez alguém conseguisse alguma coisa melhor, mas seria difícil também o trabalho. Ô Rodrigo, e o Paulo Moreira, que tá sempre aqui com a gente, muito obrigada. Ele fala assim, ó, manda o Luxemburgo pro Flamengo e o São Paulo pro Corinthians. Nossa, hein? Usado aí a troca dele. Não sei se ia ser muito bem recebido isso aí, não, mas enfim. Paulo Moreira deixou o Rodrigo Matos sem palavras. Aparentemente o Paulo Moreira é um dos que estava vaiando ontem lá em Itaquera para tentar tirar o Lucha. Ele está tentando achar uma alternativa ali. Mas o São Paulo também do Corinthians hoje ia ser, imagina aquela corridinha ali, escalações completamente esdrúxulas, uma diferente da outra. Também não sei se ia funcionar muito não, né? Lembrando, inclusive, que o Perrone falou sobre o elenco ser igual ao do ano passado. É até melhor, né, Perrone? Porque tem jogadores como o Matias Roja, entrou alguns garotos da base, Moscardo, Wesley, jogadores estão indo bem, né? O Wesley foi, inclusive, o autor ali da jogada que saiu o gol do Juliano no quarto gol. Então eu acho até que ele tem mais elenco do que tinha o Vitor Pereira no passado. Rapidamente, concordo, um pouco melhor. Desculpa. Não, desculpa eu. Não, eu concordo, só para dizer que eu concordo, realmente é um pouco melhor. Rapidamente, assim, uma palavra só. Se vocês fossem escolher um técnico pro time de vocês, quem seria? Vai, Danilo. Entre Lucha e Sampaoli? Eu mesmo. Eu viro técnico ali no beira do gramado. Não, eu tô brincando. Danilo, escolhe Sampaoli. Rodrigo. Eu acho que eu me abstenho dessa votação. Não, você tem que estar assim, numa ilha deserta, só tem um técnico. Numa ilha deserta com o Sampaoli, com o Luxemburgo, você imagina de um lado um completamente calado, que não se comunica com ninguém, e o Luxemburgo contando esse stand-up do outro lado. Pô, você não gosta de mim mesmo, hein, Dona? Sampaoli fazendo maratona na ilha, assim, ó. Exatamente, um correndo do outro lado e o outro dando essas explicações esdrúxulas aí pós-jogo. Realmente, a gente acorda de manhã para prestigiar o programa e a Domi quer esse o desejo dela pra gente, entendeu? Ilha deserta com Luxemburgo e Sampaoli. Chat, quem vocês escolheriam? Tem que escolher, tá?
Manda aqui nos comentários. Agora, a arbitragem do jogo, que foi do Wilton Pereira Sampaio, que esteve na última Copa, não foi muito elogiada, né? Teve um cartão amarelo não dado na falta do Kahneman, teve um pênalti não marcado sobre o Fábio Santos, e no último minuto teve a bola no braço do Yuri Alberto, que o juiz não deu, e aí o VAR, comandado pelo Emerson Ferreira de Almeida, não chamou para ver. Olha o que Renato Gaúcho falou na entrevista coletiva sobre esse assunto. Eu duvido mesmo que alguém veja esse lance e fale que não foi pênalti. Eu procurei conversar com o árbitro depois do jogo e perguntei para ele por que ele não deu pênalti. Ele falou que o adversário estava com o braço para trás, é um árbitro de Copa do Mundo. Eu nem posso culpar o árbitro do jogo porque tem a ferramenta, tem o VAR. Então, o nosso presidente colocou muito bem, a CBF deveria divulgar o áudio desse lance. Eu gostaria de perguntar para o Emerson de Almeida Ferreira, que foi o árbitro do VAR, gostaria que ele viesse a público. O CNM venha a público junto com ele, explica isso. Você não conhece todas as regras? Eu também conheço. Nós, do outro lado, conhecemos as regras também. Talvez muito mais do que vocês. Venha a público, explica isso. E olha que o árbitro do jogo esperou bastante para ele ter todo o tempo do mundo para analisar. Aliás, não precisava ter todo esse tempo do mundo. Em 3 segundos dava para ver que foi pênalti. E por isso nós poderíamos ir a 42 pontos, poderíamos encostar mais no Botafogo, ficaríamos a 9 pontos. Ainda ter o confronto direto lá na frente. Quer dizer, é o que a gente fala, né? A gente está aqui ainda para brigar pelo título, mas fica difícil assim. Fica difícil. Eu queria ver o CNM vir a público e explicar que não foi pênalti. E eu queria estar do teu lado, CNM, para a gente discutir, você falar de repente que não foi pênalti, e aí eu poder falar também, né? Fica difícil, né? O Brasil todo viu essa vergonha de hoje. O Brasil todo, todinho. E perguntar para o árbitro de vídeo o que ele aprendeu sobre as regras. Só ele viu que não foi pênalti. Só ele. Até o Steve Wonder eu acho que viu que foi pênalti. Para quem não conhece o Steve Wonder, ele é cego, viu? Até ele eu acho que poderia dar esse pênalti. Tirando essa piadinha no final, que eu achei que ele mandou mal, ele foi bem, né, nos comentários dele. E aqui na nossa enquete, acho que a polêmica de arbitragem menos polêmica, porque 86% acham que foi pênalti. E aí, Danilo? Nossa, mas foi muito pênalti, não é que foi pênalti ou dúvida, acho que tá candidato ao maior erro do Campeonato Brasileiro. Para falar, para a gente pegar um espaço de tempo aqui menorzinho para ficar mais fácil de analisar. Foi muito, muito, muito pênalti. É tão pênalti a ponto de a gente nem estar discutindo tanto esse lance do Natan em cima do Fábio Santos, que eu também achei pênalti a favor do Corinthians, que não foi dado. Então foi muito pênalti. E para ser mais rápido aqui também, esse árbitro de vídeo, o Emerson, que o Renato citou, ele já é o mesmo árbitro, cometeu esses 2 erros ontem, para mim, foram 2 erros que o VAR deveria ter entrado em ação, no caso da mão do Yuri Alberto e no caso do Natan em cima do Fábio Santos. É o mesmo VAR que chegou a ser afastado lá atrás pela CBF, porque simplesmente esqueceu de verificar a posição do Calleri, no gol do Calleri contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Ou seja, o cara simplesmente esqueceu. A gente vai lembrar daquela polêmica que o VAR não checou. Ele já foi afastado naquela época, voltou e agora comete mais 2 erros gravíssimos. Assim, é um negócio que assim, o cara já tá mostrando, já tá dando provas que não tem condição de ser VAR, gente. Os erros de ontem foram graves. Esse erro do Yuri Alberto tá para ser o maior erro do Campeonato Brasileiro desse ano. Nós sempre, Belo Nick, mandou aqui, ó, eu sou São Paulino, mas esse tipo de atitude da arbitragem faz a gente, os torcedores, perderem a credibilidade no futebol brasileiro. Eu já perdi um pouco, já faz tempo. E você, Rodrigo? Eu acho que tem sido cometido muitos erros técnicos, e esse foi um absurdo, concordo com o Danilo. Acho que não tem discussão sobre o lance, e eu acho que é um erro. Ele falou do Emerson Ferreira, que eu acho que é o principal que cometeu o erro, que é o árbitro do VAR, mas eu vejo um erro também do Wilton, porque ele ficou bastante tempo. Por que ele mesmo não decidiu ir lá no VAR? E a impressão que eu tenho nos últimos jogos é que o Wilton tem ido muito pouco ao VAR. Ele e o Klaus, que são os nossos melhores árbitros, foram para a Copa e tal, eles têm sido muito autoconfiantes e eles têm cometido erros, às vezes, de não ir ao VAR. Ele estava ali 2 minutos, porque ele mesmo já não
falou assim, ó, gente, vocês estão em dúvida, porque já está um tempo aqui, então deixa eu dar uma olhada. E a justificativa que ele vai dar, deu para ver, inclusive, a cena, né, do Renato indo em direção ao Wilton, aí ele fala com o jogador do Grêmio, eu acho que é o Reinaldo, aí o Reinaldo dá uma explicação, aí você vê a leitura labial do Renato, eu vou lá falar, eu vou lá falar, e aí ele vai na sequência até o Wilton, fica reclamando, o Wilton dá uma explicação que é essa de que a mão estava para trás. Mas isso é brincadeira, não estava para trás, a mão estava lá aberta, completamente. O Yuri Alberto vê que cometeu pênalti. E a cara dele, depois que a bola bate na mão dele, ele viu que cometeu pênalti. Ele olha meio tipo, sabe, fiz besteira, uma coisa meio assim. E aí o árbitro deixa no VAR. Isso aí era para ele chamar e falar assim: olha, gente, tá em dúvida, já tá dando um tempo, deixa eu lá olhar. E se ele olhasse, eu acho que ele ia dar o pênalti, porque é meio absurdo não dar. Mas, Perrone, você acha que assim, no resumo geral, o Grêmio foi prejudicado pela arbitragem mesmo? Dá pra gente dizer isso? Acho que dá nesse lance. Tem o lance do pênalti que teria sido no Yuri. Eu só vi esse lance do Yuri, do pênalti a favor do Corinthians. Eu só vi no estádio, então não consigo detalhar, não consegui ver ainda na TV. Agora, a gente tem que dizer que foi prejudicado porque era um pênalti ali no final, né? Então não tem como falar que não foi. Agora, é aquela história, prejudicado porque erram para todos os lados. Todo mundo já foi prejudicado, todo mundo já foi favorecido. A arbitragem continua muito ruim. Concordo com o Renato quando ele fala que a CBF tem que se manifestar, que a comissão de arbitragem tem que se manifestar, os caras precisam esclarecer. Assim, o Renato tem razão. Eu não vi até agora ninguém falar assim, isso aí não foi pênalti. Não vi ninguém falar. Então, assim, precisam explicar. Assim, essa regra está totalmente tumultuada, com várias interpretações, cada hora falando de uma orientação e tal. Então a CBF tem a obrigação de esclarecer, de toda hora ir lá e falar, olha, é assim, é assado, e principalmente, olha, o juiz vai no VAR, vai ver no VAR quando é assim, quando é assado, chama quando é assim, quando é assado. Precisa de transparência, explicação e padrão, que a gente não vê, não tem padrão. E essa balbúrdia, eu pelo menos tinha esperança que o VAR, lá no começo, lá atrás, ia ajudar muito a arbitragem, a melhorar o nível da arbitragem, mas não é o que a gente vê na prática. Mas esse não tem critério, né, Perrone? Assim, não, foi pênalti. Concordo, foi pênalti. Por exemplo, o lance citado pelo Danilo tem uma discussão do Fábio Santos ali, que ele toma um carrinho, eu até achei que não foi, mas eu acho que é meio a meio ali. Se desse ou não desse, a gente estaria... Ninguém ia poder falar assim, olha... Mas ontem o último lance não tem discussão. Não é critério, o critério tá com a mão completamente aberta dentro da área, é pênalti. Foi o que aconteceu. Não, concordo, só para deixar claro, concordo, foi pênalti. E uma coisa que eu acho que assim, é um erro, como vocês disseram, é erro contra todo mundo. Não estou aqui querendo dizer que é um esquema para salvar o Corinthians de rebaixamento. É um esquema para prejudicar o Botafogo, para ajudar o Botafogo. Não tem. Para mim é erro porque os caras são ruins, são mal preparados. Não é porque está favorecendo A, B ou C, como o Palmeiras já falou, como o próprio Botafogo já falou. Não é isso. É erro porque os caras são ruins e erram contra tudo e contra todos. Não é nada de favorecimento, não é... Isso tira a credibilidade do campeonato? Tira, porque a gente tá vendo um monte de erro, um negócio absurdo. Mas também não dá para falar, é um esquema para favorecer tal, é um esquema para não deixar nisso aqui cair. Também não vejo por esse lado, eu vejo só que é erro porque os caras são muito grossos mesmo, são muito ruins.